Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui. E hoje eu queria falar com vocês uma coisa que foi muito divulgada na internet há um tempo atrás, principalmente no período que eu iniciei, que é o tal do modo caverna, né? Aquele coisa que o pessoal diz, desapareça e suma e volte melhor do que sei lá o que, 10 vezes melhor. Então, eu fui um desses caras que sumiu, né? Sumiu. Eu fiz o modo caverna durante 2 anos, mais ou menos, de 2022 a 2024 ali. Acho que foi 2024. E o que aconteceu? Por que isso é um problema assim? Eu considero que você tem que tomar muito cuidado se você quer fazer isso, porque não é pra qualquer um. Que se você for levar a sério mesmo, ao pé da letra. Por quê? Vamos lá. Comecei o início de tudo. Como que eu comecei esse modo caverna? Eu tinha terminado um relacionamento, né? Em 2021 ali, final de 2021. Aí, 2022 eu falei, não, vou dar um jeito na minha vida e tudo mais. E decidi, durante muito tempo eu fiquei pensando. Na verdade, mais ou menos uns dias ali, eu fiquei bem mal. Não por causa do relacionamento, mas porque eu tava numa situação bem ruim na minha vida. Tipo, quebrado assim. E tinha acabado de sair desse relacionamento, um relacionamento tóxico, então não tinha ninguém próximo de mim, né? Tinha perdido a minha mãe durante esse relacionamento. E, enfim. Aí eu tava bem mal. Eu falei, não, deu janeiro, fiquei uns dias mal e comecei a pensar em ganhar dinheiro na internet. E meio que fiz esse modo caverna aí. Fiquei isolado, focado dentro do meu quarto, né, na caverna. E eu não saía, eu saía assim, eu saía pra academia, mas não falava com ninguém. E às vezes, depois de um certo tempo que eu comecei a ir, vou no restaurante e tal, e voltava pra casa, era isso. Mas eu não tinha contato com ninguém. Realmente assim, eu conversava com a minha família e hoje com o meu sócio, né? Na época era um amigo meu só. A gente só trabalhava, tava no mesmo ramo ali, no mesmo nicho. Mas isso bem depois, porque eu comecei mesmo sem ninguém. Aí ele, tipo, meio que se aproximou e tal, e começou a ter uma amizade, e aí eu passei a conversar mais com ele. Mas o que aconteceu? Eu fiquei isolado por todo esse tempo. E foi muito estranho, assim. Eu nunca tinha ficado isolado mesmo, assim, mas, tipo, super focado. Tive resultados, claro, alcancei o que eu queria. Mas, enfim, eu fiquei isolado muito tempo. E foi muito estranho quando eu tive uma dificuldade muito grande para voltar à sociabilidade, porque era estranho para mim, eu tinha uma tolerância bem baixa assim, de, sei lá, conhecer pessoas e tudo mais. Eu não tinha mais saco para isso. Então, eu fiquei com esse problema depois disso, porque eu realmente me isolei. Eu levei aquilo, vou focar 100%, porque quando eu foco é 100%. Então, passei por esse período e foi bem difícil depois para voltar. Eu lembro que eu comecei a falar com outras pessoas, eu me senti bem estranho assim, porque eu não tinha mais o hábito de ficar conversando com alguém no WhatsApp e tudo mais. Não tinha mais esse hábito, não conversava com nada, com ninguém. Então foi bem estranho quando eu voltei. Eu demorei um certo tempo para me adaptar a isso, né? Hoje eu tô bem melhor, porque depois desse período eu comecei a viajar e meio que deu um empurrão assim, né? Mas quando eu cheguei logo no meu primeiro país, na Rússia, eu senti um choque tremendo assim. Tipo, foi bem difícil. Primeiro foi o choque cultural, né, que eu levei. Foi o meu primeiro país e eu fiquei assim, eu tinha medo de sair na rua às vezes, porque tudo era difícil. Pra fazer sei lá, eu fiquei um tempo, parece que eu tava mudo, sabe? Porque as pessoas não me entendiam. Eu falava inglês, mas lá eles não falam inglês, falam russo. E eu não entendia nada, tudo era difícil. Às vezes para comprar uma água era difícil. Eu ia comprar uma água e aí comprava uma água com gás em vez de uma água normal. Mesmo eu pesquisando, olhando o tradutor e tudo, acontecia isso. Então, pra te ver como é que é no começo. Então, passei por esse período de adaptação e uma coisa que eu tava conversando com meu sócio era sobre isso. Sempre falei pra ele, cara, não se isola, porque esse isolamento que eu tive aí não foi bom pra mim. Foi bem difícil depois pra voltar. E eu não recomendo isso. Não recomendo. Eu recomendo você focar. Tem um tempo que você vai ficar focado. Sim, mas não se isolar. Não se isolar.
Eu tive a sorte de conhecer o meu sócio porque ele realmente se interessou em falar comigo, porque eu não perdia tempo conversando com ninguém. Não perdia tempo, só focava no que eu tinha que fazer. E você tem que tomar cuidado, porque acontece isso, você vai ficar no isolamento. Nós, seres humanos, nós somos seres sociáveis, então você precisa, né, se socializar, você precisa ter um ambiente para isso, né? Isso depois de um tempo eu entendi também e falei, não, vou tentar me forçar a socializar um pouco, né? E aí foi que eu comecei a ir para alguns lugares e tal. Não sou muito também de sair para bar assim, então eu ia tentar conhecer pessoas mesmo na rua assim, mas mesmo assim foi muito difícil. Depois que eu fui conseguir mais depois que eu comecei a viajar, que foi quando eu consegui me recuperar dessa situação que eu fiquei. Mas valeu a pena? Valeu a pena, é difícil dizer, porque assim, eu poderia ter alcançado o mesmo resultado, talvez até mais rápido, se eu não me isolasse tanto, porque isso é prejudicial. Então, se eu tivesse tentado buscar mais ali conexões, network, talvez isso tivesse encurtado mais o meu caminho, né? Ou não também. Mas é uma coisa que é desnecessária. Você não pode se isolar assim 100% do mundo, entendeu? Esse é o grande perigo. Quero fazer depois um vídeo bem elaborado sobre isso, mas era uma coisa que eu já queria falar, porque considero que é um alerta, né? Para vocês tomarem cuidado, principalmente quem vê essas coisas na internet e tal. Tem muitos defensores desse modo. E, como eu falei, eu meio que cheguei a fazer, né? Mas eu chamo de modo focado. E quando eu vim pra cá, pra Tailândia de novo, eu também fiz um modo mais focado, que eu chamei de Prime. É o modo Prime, é o modo que a gente foca mais em trabalhar 100%, então a gente não tem descanso, né? Eu tô trabalhando sem descanso todo esse tempo. Tive que me forçar até um pouquinho mais de descanso, tentar me desligar para não ter um burnout, que também isso é um problema que você pode ter. Então por isso que você tem que dosar um pouquinho lá. Você pode ir assim com sua força total, você pode ir, mas você tem que prestar atenção nos seus sinais que vão te dizer, olha, aqui tô começando a sentir tal coisa, então melhor eu dar uma segurada para eu poder continuar depois, né? Porque é uma maratona, você não vai estar ali correndo, se esgotando, dormindo 3 horas por dia. E isso é uma outra coisa que eu quero fazer, um outro vídeo sobre isso, sobre dormir, priorizar o seu sono, porque dormir 3 horas por dia não vai te beneficiar em nada. Então, tipo, dormir 3 da manhã, acordar 8. E outra coisa, tem gente que vai e posta, eu fui dormir às 4 da manhã porque eu trabalhei pra caramba, mas aí que horas tu acordou no outro dia? Entendeu? Então, quantas horas tu vai trabalhar com qualidade, porque também não adianta tu ficar ali no computador e só olhando a tela e, sei lá, ficar vendo vídeo do YouTube e depois dizer que tu trabalhou pra caramba, né? Não é assim também. Mas enfim, era esse o recado que eu queria passar pra vocês aí. Tomem cuidado com esse modo caverna. Se vocês forem fazer um modo mais focado, tente não se isolar, tipo, manter exercícios físicos também é muito importante, mas não se isolar, né, do contato social, e tentar focar mesmo sem se isolar. E é isso, galera. Tamo junto, se inscreve, deixa o like.